A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E você, querido, e sua família são nossos convidados. Então aproveite, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza, querido, que esse estudo vai ser bênção nas nossas vidas. Amém? Aproveito aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a toda a família sacerdotal da ADMA. Então, querido, compartilhe esse link que eu tenho certeza que o Senhor preparou um estudo abençoado para a minha vida e para a sua vida. E o Senhor colocou no meu coração, querido, um texto para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. E esse texto ele diz o seguinte: lições de Ester para superar a crise. É isso mesmo. Qual é a lição que a Ester nos traz através da palavra de Deus para que nós possamos, em um momento como esse de crise que estamos passando, não só no Brasil, mas em todo o país, para que nós possamos vencer em Cristo, vencer com a solução da palavra de Deus, vencer com a solução vindo da parte do nosso Senhor. Então, esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você. Mas, querido, como nós fazemos sempre, nós vamos estar aqui fazendo o quê? Orando para o Senhor tomar a frente desse estudo, para que eu não venha aqui falar nada que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Este é o meu desejo para a sua vida e eu acredito que seja também o desejo de Deus. Então, querido, se você puder, aí onde você estiver, curve a sua cabeça que nós vamos estar orando ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer, Pai amado, por este dia na tua presença. Te agradecer, Pai amado, pelo ar que respiramos. Te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida, pelos livramentos, Pai amado, que tu nos tem dado, que não são poucos. Te agradecer, Pai amado, pelo alimento que tem chegado em nossas mesas. E quero te pedir também, Senhor, para que tu tome a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai amado, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos, que eu esteja aqui, Pai amado, como canal teu, e que essa seja a palavra que os teus filhos estejam precisando ouvir nesse dia de hoje. É o que eu te peço, Pai amado, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. O Senhor também colocou um texto para que eu pudesse compartilhar com você, para nós darmos seguimento nesse estudo de hoje. E esse texto está ali no livro de Ester, capítulo 3. Nós vamos ler do 8 ao 11. Então, se você puder, pegue a sua Bíblia para acompanhar a leitura da palavra. Se não tiver em posse da sua Bíblia, acompanhe aqui pela tela do seu computador ou pela tela do seu celular. Amém? E diz assim a palavra de Deus para mim e para você. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decreta-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada como também esse povo, para fazer dele o que bem entender. Então, querido, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Como você vê, é um texto profundo, é um texto que o pessoal está querendo exterminar o povo de Deus, ou não compartilhar com a mesma crença. E aqui nós vamos ver o que o Senhor fez através de uma mulher, que é para trazer livramento para esse povo.
Amado, a grande verdade é que nós estamos passando por uma crise muito grande, não só no Brasil, como em todo o mundo. Amém? Muitas pessoas elas estão desanimadas e sem esperança de melhoras. E isso é fato na vida de todos nós. Várias empresas elas estão fechando. A todo dia nós vemos no noticiários empresas fechando, despedindo seus colaboradores, e milhões de pessoas estão sem saberem como será o futuro daqui para frente, o que vai acontecer conosco, com as nossas famílias. Enfim, querido, essa crise tem mexido com a rotina de todo mundo. Só que eu e você, nós precisamos aprender em Deus como lidar com a crise para nós sairmos dela. Como que nós vamos fazer para sair dessa situação? Como que nós vamos fazer para sair da crise? Como que nós vamos fazer para combater a crise? E diante, querido, do que estamos vivendo, muitos têm se questionado por que está acontecendo tudo isso com o povo de Deus. Será que Deus nos abandonou? Será que Deus se esqueceu de nós? Mas a grande verdade, querido, é que as crises sempre existiram e vão sempre existir na face da terra e para todo o povo de Deus. E eu e você queridos, devemos pedir força e sabedoria a Deus para nós reagirmos bem diante da crise, para nós sabermos o que vamos fazer diante da crise. E essa situação, querido, que estamos passando, me faz lembrar da história da rainha Esté, uma mulher que teve uma grande importância para o povo de Deus naquela época. E se o Senhor não tivesse agido através da vida dela, dessa mulher Esté, o povo de Israel provavelmente teria sido destruído antes mesmo da chegada de Jesus. E como consequência, querido, a história da humanidade seria totalmente diferente da história que estamos vivendo hoje. Por isso, querido, no estudo de hoje, eu quero te mostrar, eu quero compartilhar com você a atitude que Esther tomou quando ela e o seu povo passaram pelo pior momento da sua vida. O que eles fizeram? Qual foi a atitude que eles tomaram? E com isso, querido, nós vamos aprender com a rainha Esther sobre os propósitos de Deus em tempo de crise. Mas, em primeiro lugar, para que nós possamos aprender com ela, nós precisamos conhecer um pouco da história dessa mulher. O povo hebreu, ele estava sob o domínio da Pérsia há mais de 120 anos. E um certo dia, durante um grande banquete, o rei daquela nação, chamada Assuero, pediu para que a sua rainha Vaste desfilasse diante dos seus convidados. Para quê? Para exibir a sua beleza. Porém, o que aconteceu, querido? Ela se recusou e não atendeu o pedido do seu marido, ela não atendeu o pedido do rei, e com isso o rei ficou irado com aquilo, com aquela resposta da rainha Vaste, e o que ele fez? Ordenou que fosse escolhido outra mulher para ocupar o posto de rainha, por ela ter desobedecido uma ordem dele. E, querido, passado o tempo, o rei, por conselho de seus sábios que ficavam ao seu lado, ele resolveu convocar todas as mulheres virgens e bonitas do reino. E após uma seleção que seria feita, ele iria escolher o quê? Uma nova rainha para ocupar o posto de Vaste. E aí, querido, morava naquela cidade quem? Um homem chamado Mardoqueu, que ele tinha sido trazido de Israel, prisioneiro, como escravo. E ele fez o quê? Ele morava com a sua prima, e a sua prima era Esther, uma moça muito bonita, que havia ficado órfã ainda criança. E o que ele fez? Ele adotou e passou a cuidar dela como se ela fosse filha dele. E aconteceu, querido, que Esther foi uma das moças que foi levada pelos guardas para o rei Assuero ao palácio, juntamente com todas as outras moças virgens. Para quê? Para concorrer quem seria a nova rainha, a nova esposa do rei Assuero. Mas antes que ela fosse ao palácio, Mardoqueu, ele orientou a sua prima para que
a não revelar que ela era do povo judeu. E por que ele fez isso? Porque os persas poderiam fazer mal a ela. E aí, querido, passado um ano, o rei começou a chamar as moças que haviam sido selecionadas, e então Ester se apresentou diante do rei, que quando ele viu Ester, ele ficou como? Completamente apaixonado pela beleza de Ester, e fez o quê? E fez dela sua nova rainha. E veja o que a Bíblia nos diz, querido. O rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher. E ela foi favorecida porque ele ganhou a sua aprovação mais do que qualquer uma das outras virgens. Então, Ester, ela ganhou a aprovação do rei mais do que qualquer outra virgem que estava ali. Então, querido, ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha no lugar de Vaste. E aí o que o rei fez por esse acontecimento, ele deu uma grande banquete, e esse banquete foi chamado de banquete de Ester. E esse banquete foi para todos os seus nobres, seus oficiais, para todo o povo. E nesse dia, querido, o rei Assuero, ele proclamou que um feriado a todas as províncias, e ele distribuiu presente pela sua generosidade, e a vida no palácio seguia normalmente, como se nada tivesse acontecendo, até que o rei Assuero decidiu honrar o quê? Um homem amigo dele chamado Amã, e como ele resolveu beneficiar, honrar esse homem, assinando o quê? Um decreto real. E o que estava escrito nesse decreto real? Que obrigava todos os povos da Pérsia, incluindo os escravos judeus, a fazer o quê? A se prostrar diante da presença de Amã. Mas Mardoqueu, o primo de Esté, ele não cumpriu a ordem porque ele era fiel ao Deus Todo-Poderoso. E aí, querido, alguns empregados do palácio, quando viram essa atitude de Mardoqueu, o que eles fizeram? Eles foram contar isso a Amã, que Mardoqueu não cumpriu e não estava cumprindo o decreto. E ele, Amã, ficou o quê? Muito irado por essa atitude de Mardoqueu. Porém, querido, a sua raiva não foi apenas contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus que viviam entre os persas. E aí, querido, a palavra de Deus nos diz em Ester, capítulo 3, versículo 8, então ele foi falar com o rei Assuero e pediu para que todos os filhos de Israel fossem mortos. Então você veja, querido, que situação difícil, que crise. O povo todo estava sujeito a morrer. E o rei Assuero atendeu o pedido de Amã, enviando um decreto alertando a todos os povos que os judeus deveriam ser mortos. Tanto mulheres, tanto homens, tanto crianças, tanto velhos, todos deveriam ser mortos. E com isso, o que vemos aqui, querido, não ia escapar ninguém. E o mais triste disso tudo, para que você saiba, que os judeus, eles não se poderiam defender e nem poderiam fugir daquela situação. E aí, querido, ao receber aquela terrível notícia, Mardoqueu foi até quem? A sua prima Esté, e pediu para que ela usasse o seu cargo de rainha da Pérsia para interceder pelo seu povo diante do rei. Mas Esther, querido, disse ao seu primo que ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. Caso contrário, o que aconteceria? Seria condenado à morte, a não ser que o rei lhe desse o quê? Perdão por conta própria dele. E aqui, querido, nós formos analisar a situação de Esther, ela não estava totalmente errada em tentar salvar, a princípio, a sua própria vida. Ela foi sensata, ela foi honesta com o seu primo. Afinal de contas, estava casada com um rei pagão que era o que? Doido. Que o simples fato de entrar em sua presença sem ser convidado já era motivo para quê? Para morrer, para ele matar. Ela poderia pensar: Deus me colocou nesta posição para um propósito.
e não para que eu arriscasse a minha vida, e não para que eu viesse morrer aqui na Pérsia. Mas aí, querido, um homem de Deus centrado, cheio do Espírito Santo, temente a Deus, foi nesse momento que Mardoqueu abriu os olhos de Esté a respeito da gravidade daquela crise. E ele disse para ela: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará, pois você vai ficar calada nesta hora, mas socorro e livramento surgirão de outra parte aos judeus. E esse socorro e esse livramento que ele está falando, querido, é o livramento de Deus, que Deus não nos deixa em momento nenhum sem livramento dele. E ele disse para ela: mas você e a família de seu pai morrerão também. E aí ele fala: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então veja que palavra de Mardoqueu, bem-vinda em um momento tão crítico como esse. Repara que na última frase que Mardoqueu disse a Esté: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E foi esse questionamento de Mardoqueu, querido, que mudou a postura da rainha Esté. E em relação à crise que ele e todo o povo de Deus vivia naquele momento. E aí, querido, depois de Esté ouvir isso de Mardoqueu, seu primo, o que ela fez? Isso aqui é um exemplo para mim e para você. Esté pediu para que todo o seu povo orasse por ela e jejuasse por 3 dias e 3 noites. Então, querido, qual foi a atitude de Esté? Pedir para que seu povo orasse por ela durante 3 dias e jejuasse também durante 3 dias e 3 noites. E depois disso, o que ela fez? Ela foi falar com o rei Assuero, que surpreendentemente ele não ficou o quê? Bravo com ela, que como eu te disse, quando chegava na presença do rei sem ser convidado, estaria sujeita a morrer. E ele não ficou bravo com ela. Ação do Espírito Santo, ação da oração, ação do jejum que estava sendo feito pelo seu povo. E o que ela fez, querido? Ela convidou o rei Amã para um banquete, pois queria lhe pedir um favor. E aí talvez você pense, irmão Gilson, mas não foi Amã que sugeriu que o povo fosse morto sem se defender? Sim, meu irmão, foi justamente ele que sugeriu isso, Amã. Mas os nossos inimigos têm que ver a nossa vitória e livramento sentado à mesa, querido. E entender que eu e você, com Deus, nós somos maioria. Eu, você e Deus, nós somos maiorias em qualquer situação. Guarde isso, querido, creia nisso. E durante o banquete, o rei perguntou à sua esposa Esther qual era o pedido que ela queria fazer ao rei. E ela então respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, para a morte e para a aniquilação. Então, ali, querido, vê que ela se envolveu naquela situação. Ela falou: eu e o meu povo estamos, né, envolvidos na destruição, na morte e na aniquilação. Aí ainda diz mais: se apenas tivesse sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria eu perturbar o rei. E aí, querido, diante de uma fala dessa de Esther, o rei ele ficou surpreso com aquele pedido. E o rei Assuero perguntou a ela quem havia planejado fazer aquelas coisas tão terríveis com ela e com seu povo. E aí, querido, a gente entende agora por que Esther fez a presença que Amã estivesse presente ali na mesa, naquele banquete. Ela disse: foi Amã. E em seguida, querido, o rei ainda descobriu que aquele homem Amã estava querendo fazer o quê? Enforcar Mardoqueu. Só que ele não sabia que Mardoqueu era querido pelo rei Assuero. Por quê?
porque ele havia salvado a vida do rei no passado. E aí, querido, diante de toda essa situação, o que que o rei fez? Para você ver o agir de Deus na vida do homem e da mulher de Deus. Ele decretou que Amã fosse o quê? Enforcado. E depois o que que ele fez? Ele deu a casa de Amã, o palacete de Amã para Ester, e deu a Mardoqueu o seu anel real, que antes pertencia a ele. E aí, querido, Ester se lançou aos pés do rei e chorou e implorou pelo seu povo novamente. E aí talvez você pense, mas o rei já não tinha mandado enforcar Amã, já não tinha cedido o palácio dele para Ester, já não tinha dado o anel real para Mardoqueu. Querido, pois o decreto contra eles ainda vigorava e seria cumprido em pouco tempo. Porque o problema é que um decreto assinado pelo rei jamais poderia ser cancelado. E o tempo estava passando, independente do rei ter mandado enforcar Amã, ter dado o palácio dele para Esté, ter dado o anel real para Mardoqueu, aquele decreto não poderia voltar atrás. Os dias estavam sendo corridos e o povo de Deus seria exterminado. Porém, querido, o que o rei Assuero fez, sem poder tirar aquele decreto, sem poder anular aquele decreto, ele autorizou outro decreto que fosse feito. E esse decreto permitia o quê? Que os judeus pudessem se defender dos ataques que viriam e lutassem contra quem tentasse matá-los. Que antes o decreto anterior, eles não poderiam se defender e nem fugir. Então o rei Assuero agora ele fez um decreto que eles poderiam lutar e se defender contra aqueles que viessem atacá-los. E a Bíblia diz, querido, coisa linda, que o povo de Israel matou 75 mil inimigos. E que após aquela batalha, querido, todos festejaram, pois sabiam que haviam recebido um grande livramento da parte de Deus. Glória a Deus, querido, aleluia. Esse é o nosso Deus que não nos deixa sozinho em batalha nenhuma e em nenhum momento difícil da minha vida e da sua vida. O Senhor, querido, ele é fiel a todos aqueles que o amam e obedecem a sua palavra, mesmo nos momentos mais difíceis que nós possamos estar passando. E agora, querido, eu quero refletir com você sobre as duas atitudes que foram tomadas naquele momento de crise, que foi aonde trouxe o livramento, que é onde trouxe que Deus agisse em benefício daquele povo, para que nós possamos nos inspirarmos em seu exemplo, nesse tempo de tanta incerteza, de tanto medo, de tanta crise que nós estamos vivendo, querido. E a primeira atitude que foi tomada, que eu gostaria de compartilhar com você, não pense apenas em si mesmo em momentos de crise, em momentos de dificuldade. Quando Mardoqueu foi até Esté pedir para que ela intercedesse junto ao rei pelo seu povo, qual foi a primeira atitude de Esté? A primeira atitude de Esté foi tentar proteger a si mesma, pois saiba, querido, que poderia morrer se fosse até a presença do rei sem ser convidada. Então, a primeira atitude dela foi essa: defender a sua pele, defender o seu corpo, quem sabe a sua família. E por que isso acontece, querido, na vida do ser humano? Porque quando nos sentimos ameaçados ou estamos diante de uma crise ou de grande perigo, é comum pensarmos o quê? Primeiro em nós, pois nós temos, querido, um instinto de sobrevivência muito forte, tanto eu como você, como todo ser humano. Mas, querido, num momento como esse, nós devemos agir como Esther, que pensou primeiro nos outros e entendeu que havia um propósito de Deus para a sua vida naquele lugar. Então, o que isso está falando para mim e para você, querido, independente do que estivemos passando, que estamos passando, que vamos passar, aonde Deus nos colocar tem um propósito da nossa vida ali naquele lugar. Deus quer nos usar aonde quer que nós venhamos a estar. Então, querido, reflita nisso que nós estamos estudando aqui hoje. Quem sabe se não foi para um momento como esse que o Senhor quer te usar nesta crise, aonde você está trabalhando, aonde você está convivendo.
Quem sabe que não é como um momento como esse que o Senhor quer te usar poderosamente como ele usou Esther. Pense, querido, em como você pode ajudar o próximo com os recursos que você tem. O recurso que Esther teve, o povo teve naquela época foi o quê? Jejum e oração. E eu e você temos esse recurso também. E se nós fizermos isso, querido, eu tenho certeza que Deus irá te honrar, que Deus irá me honrar e vai cuidar de mim e de você em todo momento, assim como ele cuidou de Esther. E para que você esteja convicto, querido, dessa palavra, tem um texto em Romanos 15, versículo 1 a 3, que nos diz que nós somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. E aí no versículo 3, querido, de Romanos 15, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Então, querida, é essa palavra que nós temos que levar em nosso coração. Cada um de nós temos que agradar ao próximo, nós temos que lutar pelo nosso irmão. Segunda atitude, querido, que eu quero compartilhar com você, que foi tomada, creia que Deus não vai te abandonar em momento nenhum, em guerra nenhuma. A Bíblia conta que Mardoqueu não tinha dúvida que Deus iria trazer livramento ao seu povo. E eu e você, querido, quando tivermos de frente de batalha, quando tivermos de frente de crise, eu e você temos que ter essa certeza em nosso coração que Deus irá trazer livramento ao seu povo, à minha vida, à sua vida, à minha família, à sua família. De forma, querido, que nós precisamos crer que o Senhor nos tirará dessa crise, mesmo que estejamos passando, querido, pelo pior momento das nossas vidas, assim como aquele povo estava passando ali naquele momento, de todo mundo ser aniquilado, não podemos deixar de acreditar em que Deus sempre cuida do seu povo e lhe dará livramento em todos os momentos. Assim como está escrito, querido, no livro de Salmo 34, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. Eu vou repetir, querido, o justo, ele pode passar por qualquer tipo de adversidade, mas o Senhor a livra de todos. Como acabamos de ver, querido, as adversidades e aflições sempre farão parte das nossas vidas. A palavra de Deus já nos diz: no mundo tereis aflições. Mas o que nos diz? Mas tem de bom ânimo. Mas se Deus permitiu esse momento de crise justamente nos dias de hoje, querido, devemos procurar entender qual é o propósito de Deus e o que podemos fazer para ser parte da solução da crise, desse momento difícil que todo mundo está passando, assim como Esther fez, querido. Não adianta nós apontarmos o dedo e buscarmos culpados, mas temos sim, querido, é de buscar solução para a crise em Deus. Ficar reclamando ou procurando achar um culpado para tudo não vai resolver nada na minha vida, não vai resolver nada na sua vida, não vai resolver nada para o povo de Deus. Nós devemos crer que, assim como a rainha Esther, nós estamos aqui nessa terra não por acaso, nós estamos aqui nessa terra com um propósito dado por Deus. Talvez, querido, não consigamos fazer grandes coisas por sermos seres humanos, por sermos limitados, mas todos nós podemos tomar pequenas atitudes que farão grandes diferença, assim como Esther fez. Pediu para que o povo orasse durante 3 dias, pediu para que o povo jejuasse durante 3 dias, para que ela pudesse chegar na presença do rei para ver o que ela podia fazer. Jesus disse, querido, se dermos até mesmo um copo com água a um dos seus pequeninos, nós estaremos fazendo isso ao próprio Senhor. E não perderemos a nossa recompensa. Você entende isso, querido?
E o que essa palavra está nos dizendo, que pequenas decisões, pequenas ações que nós venhamos a fazer, nós seremos recompensados por isso pelo nosso Senhor. Por isso, querido, o que eu gostaria de te dizer nesse dia de hoje, se nós tivermos fé, se nós tivermos disposição e amor no nosso coração, isso, querido, já é suficiente. Para quê? Para dessa forma já começarmos a colaborar e ajudar a amenizar o quê? A crise. Para começarmos a resolver esse problema da crise em Deus. Então, querido, nós aprendemos aqui hoje que diante de crises, que diante de diversas situações, mesmo sendo muito difíceis, nós temos que fazer o quê, querido? Nós temos que ter disposição, nós temos que ter amor no coração, nós temos que colaborar, nós temos que ajudar e termos fé que o Senhor guerreará em nosso favor. Amém, querido? Que Deus te abençoe nesse dia de hoje, que Deus te guarde e te use poderosamente, querido, nessa nação. Esse foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Então, se você puder, querida, aí onde você estiver, curve a sua cabeça que nós vamos estar orando sobre esse tema, lições de Esther para superar a crise. Meu Deus e meu Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse estudo maravilhoso na tua presença. Ficou bem claro, Pai amado, que em tempos de crise e de dificuldade das nossas vidas, nós devemos de colocar a nossa fé em Ti, nós devemos de orar, nós devemos de jejuar, assim como Esther fez. E quando tomamos uma posição de homens e mulheres de Deus, Tu peleja em nosso favor. Tu traz livramento, assim como trouxe para aquele povo, Pai amado. Que essa palavra tenha ido aos corações dos teus filhos. Que essa palavra, Pai amado, tenha fortalecido a fé dos teus queridos e queridas que estão passando por dificuldades, que estão passando, Pai amado, por crises. Que eles possam tomar esse exemplo de Esther, se colocar diante de Ti em fé, Pai amado, orando, jejuando, para que Tu interceda em favor, Pai amado, do Teu querido, ou da Tua querida, ou do Teu povo. Que essa palavra, Pai amado, tenha ido aos corações dos Teus filhos, que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, e que tenha recebido essa palavra, Pai amado, e que essa palavra pode se multiplicar a 100 por 1. Que essa palavra, Pai amado, não fique apenas no campo da audição, mas que sim, Pai amado, fique no campo da prática, para que possamos exercê-las e praticá-las em todos os dias das nossas vidas. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje acerca de Esther? Palavra abençoada, palavra abençoadora, que edificou a minha fé, fortaleceu a minha fé. Eu acredito, querido, que essa palavra tenha causado em você esse mesmo impacto de fé e crer que o Senhor está conosco em todas as batalhas. Se essa palavra, querido, entrou no seu coração, dá um glória a Deus aí nos comentários, dá um aleluia, aperta o like, inscreva-se no canal e depois, querido, compartilha esse link com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza, querido, que dentro das suas redes de relacionamentos tem pessoas que estão precisando ouvir uma palavra como essa, para que elas possam ter a sua fé fortalecida, para que elas possam continuar crendo que o Senhor é abençoador e galardoador de todas as coisas, querido. E que elas possam também, querido, ser abençoadas como eu e você fomos abençoados aqui hoje. Eu fui muito abençoado com esse estudo de hoje. Você foi? Dá um glória a Deus aí, querido. E Deus, querido, Ele se agrada muito dessa sua atitude, de estar aí até esse momento, buscando conhecimento da palavra de Deus, para que você possa aplicar no seu dia a dia, para que você possa fortalecer a sua fé e continuar a sua caminhada com Deus. Amém? E hoje, querido, nós te esperamos ali na Adma,
na Assembleia de Deus Ministério Anchieta. Nós ficamos ali na Rua Ataúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. E você, querido, e sua família são nossos convidados. Então não falte, que tem uma palavra de Deus te esperando na ADMA para fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Um beijão no seu coração. Que você tenha, querido, um dia, uma semana, um mês abençoado na presença do Senhor, com toda sorte de bênçãos e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.